Eu penso que eu tenho que estar mesmo num nível de desapego muito grande da minha própria imagem, para eu estar aqui nesse segundo vídeo consecutivo, aparecendo sem maquiagem e agora de pijama. Tá bem friozinho aqui em Minas hoje. E eu já fiz alguns atendimentos com consulta de tarô, não tirei o pijama, estou com o cabelo sujo. Mas a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Essa é a ideia que eu gosto sempre de reforçar aqui nos vídeos. Já tem, mesmo os vídeos antigos, tá? De outros momentos que eu gravei. Mas eu gosto sempre de trazer essa ideia de que a mensagem é maior do que o mensageiro. E eu espero que é com ela que vocês se conectem e não com o que eu estou aparentando nesse momento. Toda vez que você tiver algo grandioso para você entregar para o mundo, para as pessoas à sua volta, dentro daquilo que você acredita, forças ocultas, e eu nem tô falando aqui só de magia, ai, alguém desejou alguma coisa, alguém fez alguma coisa. Não. Forças invisíveis, elas vão de alguma maneira tentar trabalhar para que você não passe essa mensagem adiante, né? Sempre o chamado, o legado que os curadores, aqueles que vão trabalhar com algum tipo de facilitação energética, todos esses que é de alguma maneira que a gente costuma chamar, né, nós espiritualistas chamamos de trabalhadores da luz, toda vez que pessoas assim, os grandes místicos, ocultistas, todas as vezes que a gente for mexer nas sombras alheias, as próprias sombras vão se levantar contra a gente. Terapeutas também, reikianos, galera que trabalha com energia dos pleiadianos, enfim, não importa com que você se conecta, com que você acredita, mas sim se você está, de alguma maneira, tentando trabalhar e cooperar para que o bem se prolifere, né? É até uma fala do professor Couto também, eu sempre cito o professor Couto em todos os vídeos aqui, que ele fala assim que o mal tem força, o bem também tem força, mas poder quem tem é somente um, que é o todo. E toda vez que você for acessar um poder supremo dentro de você, que você quiser acessar, inclusive, esse poder dentro de outras pessoas também, como facilitador, como eu falei aqui, de alguma maneira, tudo aquilo que não quer ver o ser humano evoluir, que não quer ver o ser humano crescer, vai cooperar para que você não consiga fazer isso. Seja de mandando algum tipo de reparação, briga no trabalho, discussão, desentendimento com quem você ama, ou um desânimo, um cansaço, uma sonolência fora do comum. Inclusive, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, eu estou de TPM, estou muito sonolenta. Mas não é só isso, também tem as questões energéticas que a gente lida, que são muito profundas também, tanto nos processos internos como os de processos de outras pessoas que eu acesso. E durante esses últimos 2 anos, já tendo atendido mais de 5.000 pessoas. Sabe quando eu paro para poder pensar que, cara, o Tarot Consciência, que inclusive se você não segue, eu vou deixar aqui na tela o arroba para você seguir o Tarot Consciência. Quando eu paro para poder pensar que a gente já alcançou mais de 5.000 vidas, eu fico pensando como assim? Como assim? Em tão pouco tempo? Como que isso foi possível? Realmente é a espiritualidade mesmo atuando através da minha vida, porque se não fosse isso, não seria possível, porque eu de mim mesma não sinto que eu tenho algo tão grandioso para poder oferecer, mas eu sei que os mentores de luz, que de alguma maneira, humildemente, me permitem acessar essas energias, eles trabalham, né, através da minha vida e através de muitas pessoas, de provavelmente você que está assistindo aqui também, se você for um curador, se você for alguém que ainda que seja com seu bom dia, ainda que seja com uma palavra amiga, com um abraço sincero, você também consegue atingir a vida de alguém que necessita. Quando a gente se coloca na disposição energética de fazer acontecer, as coisas, ainda que com dificuldade, elas acontecem, sabe? Quando você abre o seu coração e você fala, olha, a minha vida, ela não tem sentido se ela for vivida só para mim, se ela for vivida só para o meu bel prazer. Se eu, de alguma maneira, passar aqui nessa minha existência vã, sejam, sei lá, 10, 20, 30, 40, 200 anos, não importa quanto tempo você vai viver na Terra, todo tempo que você passar aqui é pouco, né? Diante da existência máxima do universo. Eu tô olhando ali pro reflexo, gente, da minha airfryer, mas é só porque eu às vezes fico um pouquinho cismada. Ah, é casa de místico, né? Casa de místico não tem vez. Mas seja qual for o período que você for passar aqui encarnatório, meu nariz tá coçando muito, seja quantos anos que você for passar aqui no seu período encarnatório, sabe que ainda assim vai ser pouco comparado com todo o contínuo com o mesmo no final do latim, com todo o contínuo que é a existência, sabe? A existência máxima. O tempo, ele é só, o tempo cronos, ele é só uma forma que a gente encontrou de medir o espaço entre uma coisa e outra. Por exemplo, ontem eu comi tal coisa, anteontem eu comi não sei o quê, amanhã eu vou não sei onde. Então, a gente mede o espaço, mas o tempo ele é uma grande continuidade. Então, não importa quanto tempo você vai passar na Terra, o tempo que você passar aqui ainda assim vai ser muito pouco comparado à grandiosidade que você é enquanto
ser cósmico, sabe. Provavelmente esse vídeo ele não vai chegar para todas as pessoas, ele vai ressoar e vai fazer sentido só com aquelas pessoas que sabem que tem um chamado de alma, que sabem que elas vieram aqui para essa terra para algo mais, né, mais do que só, comer, beber, procriar, ter relacionamentos que vêm e que vão. Esse vídeo ele vai ressoar com pessoas que têm um chamado nobre de alma, inclusive eu até estava vendo alguns vídeos antigos do canal e eu sempre me pego, lembrando disso, porque eu fico em alguns hiatos, né, graças aos deuses, porque sempre que eu sumo é porque eu tô atendendo vocês, então os hiatos que eu dou de pausa entre de vídeos do canal e outro e tal, eu sempre volto um pouquinho diferente ou com um jeito de falar diferente, porque não faz mais sentido. Mas eu lembro que no começo dos vídeos do canal eu chamava vocês de pessoas nobres, porque a nobreza, ela não é um status, né, ela até foi atrelada a um status financeiro entre os nobres e os plebeus, nas antiguidades, enfim, nas eras, mas nas eras das dinastias, mas a nobreza de alma, ela é algo intrínseco ao ser humano, é algo que você carrega, que provavelmente você carregou isso também em outras vidas, e você traz isso para essa vida agora, essa nobreza de alma, que é para quem esse vídeo vai ressoar, você traz essa nobreza de alma que é algo intrínseco a você, entende? E ainda falando sobre essas questões, né, de forças que se levantam quando a gente quer fazer alguma coisa grandiosa, às vezes eu sempre coloquei nisso num lugar de ser uma pessoa às vezes muito procrastinadora, pode ser uma condição também, porque tem pessoas que têm TDAH ou que têm algum tipo de transtorno patológico, psicológico, enfim, que às vezes elas têm uma condição do cérebro delas que fazem com que elas protelem mais, procrastinem mais, mas independentemente disso, muitas vezes quando a gente procrastina é por conta da autossabotagem. E a raiz da autossabotagem muitas vezes é o medo, mas aí o medo de quê? O medo que te paralisa diante de uma possibilidade que você acessa de ser maior. E quando eu falo de ser maior, não estou falando de quanto você tem ou deixou de ter no banco. Ser maior enquanto indivíduo, ser maior enquanto ser um ser humano maior, melhor, ser um ser humano que está em processo de evolução e que quer também levar essa evolução para os demais, que quer levar para adiante, entende? Então, sempre que você se vê muito procrastinador, que você se vê até tem um vídeo aqui mais antigo no canal falando sobre procrastinação também, mas sempre que você se vê nesse lugar de, ai, nossa, eu tô adiando muito, eu tô adiando coisas simples, eu percebo que eu tô me auto-sabotando, tente buscar a raiz dessa autossabotagem para ver se não é por conta de um medo que você tem de ser grande, um medo que você tem de repente, você começar a fazer e aquilo começar a dar certo, e aquilo começar a dar fruto, e aquilo começar a impactar vidas, e aquilo começar a surtir efeitos, seja lá o que for que você tem para fazer aí. Nem todo mundo quer, mas eu sei que esse vídeo vai chegar para quem quer, para quem tem essa disposição de alma mesmo, e perceba se você não está se colocando num lugar justamente de autossabotagem, porque se você não fizer, se você não fizer aquele texto, se você não publicar aquele artigo, se você não estudar aquele conteúdo, se você não meditar, se você não cuidar mais do seu corpo e da sua saúde, é uma maneira ali, né, do nosso inconsciente autossabotar a gente, porque o medo, ele faz isso. Ele coloca a gente num lugar de paralisia. Então, de tudo que eu falei aqui, como eu falei, os vídeos do canal, eu sempre vou reforçar isso, porque sei lá, pode ter alguém que chega aqui de paraquedas e talvez não entenda o conceito, né? Se é que tem algum conceito aqui, porque aqui sou só eu me expressando, sendo eu mesma. E eu sei que esses vídeos chegam para quem também está buscando se expressar e se sentir na sua real essência. Aqui o viés é sempre buscar a reflexão filosófica por detrás dos nossos comportamentos, por detrás das nossas atitudes, por detrás daquilo que às vezes a gente é como é e não sabe por que é, ou age como age e não sabe por que age, entende? Pode parecer umas ideias meio confusas, mas para quem fizer sentido, eu tenho certeza que vai ressoar. E se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para você, e se você acha que vai fazer sentido também para mais alguma pessoa que tem um chamado de alma parecido com o seu, não esquece de mandar esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que pode encontrar ela num lugar de muito amor. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.